E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Hoje, quais são as 3 maiores forças aí, falando de exército, enfim, poderio militar? Se fosse comprar uma briga, esses 3 aqui eu não queria estar na frente. Estados Unidos, com certeza, ainda é o maior poderio militar do mundo, né? A Rússia vem em segundo lugar e a China vem em terceiro, mas num processo de evolução muito maior do que os outros dois, né? Quando a gente fala em número de ogivas nucleares, os russos têm mais ogivas que os americanos. Só que ogiva nuclear é tudo. Não é tudo, né? Porque você tem o número de porta-aviões, você tem, por exemplo, os equipamentos que são disponibilizados, tanques, e os americanos, eles são mais modernos do que os russos. Então eu colocaria os Estados Unidos em primeiro lugar, embora tenha menos ogivas que os russos, a Rússia em segundo e a China em terceiro. A China, quando a gente fala em geopolítica, tem 2 tipos de maneira de você influenciar outro país. Você pode influenciar pelo soft power ou pelo hard power. Soft power é aquela influência mais branda, né? Por isso soft. Então, por exemplo, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é uma referência no soft power. Porque o poderio cultural que eles têm é muito grande. Seja, por exemplo, o K-pop, com as suas produções aí, as doramas, o filme lá, o Parasita, até o Round Six, né? Tudo obra sul-coreana. Então eles vêm crescendo muito nesse sentido de influência cultural. As marcas sul-coreanas, LG, Hyundai, enfim, né? Economicamente, a Coreia do Sul também é um país muito forte, mas a Coreia do Sul, militarmente falando, ela é fraca. Não que ela é fraca, mas ela depende muito dos Estados Unidos. Essa é a diferença do hard power e do soft power. Então, comparando Coreia do Sul e Coreia do Norte, por exemplo, a Coreia do Norte, ela é fraquíssima no soft power, não tem influência nenhuma economicamente, mas no hard power, eles são muito mais perigosos que a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, pelo contrário, ela é muito forte no soft power, mas ela ainda é fraca no hard power, pelo menos de maneira independente, sem a ajuda dos Estados Unidos, né? Agora, a China, ela cresceu muito no seu soft power, culturalmente, economicamente e tal. Só que a China sabe que isso não é tudo. Então a China, por exemplo, em 2019, quando ela comemorou 70 anos da Revolução Chinesa, os chineses gostam de fazer essas mega obras, essas mega comemorações, né? Eles comemoraram com um míssil interbalístico que tinha a capacidade de atingir os Estados Unidos. Todos fizeram um desfile do lado do míssil, colocando o míssil como se fosse a principal referência ali. O que significa isso? Olha, nós estamos investindo no nosso hard power, no nosso poderio militar. Por isso que eu coloco a China em terceiro lugar, mas um terceiro lugar breve. Porque a China está investindo muito, a capacidade de investimento muito grande no seu arsenal militar. E, aliás, isso é uma preocupação para os Estados Unidos, claro. O Biden, ele divulgou um documento no ano passado, que é um documento que todo presidente americano ele divulga. Ele até atrasou, porque geralmente é no primeiro ano de governo, né? Falando quais são as intenções geopolíticas daquele país pro seu mandato. E ele deixou bem claro, o nosso inimigo em curto prazo é a Rússia, por conta da guerra Rússia e Ucrânia, mas o nosso inimigo em longo prazo são os chineses. A China é o único país que hoje tem capacidade de mudar a geopolítica internacional. E é isso que ela quer, né? Ela fala que ela quer fazer uma geopolítica mais democrática. Democrática com ela na liderança, claro, né? A China, tudo que a China fala, que traz de notícias, balança tudo. Então, aconteceu, sei lá, uma nova variante na China. Interfere aqui. A gente nem sabe se as informações são verdadeiras, porque o governo lá é muito fechado. Então, a China tem um poder enorme, economicamente, enfim. Você, professor, como é que tá a guerra Rússia e Ucrânia nessa atualidade? As últimas notícias. Como tá hoje essa situação? Bom, a guerra ela tá mudando de momento, assim, né? A Rússia ela conseguiu avanços menos significativos do que ela achava que ia conseguir. No início dos conflitos, a Rússia chegou ali pelo norte, pelo leste, queria até chegar até Kiev. Hoje nem sonha com essas áreas. A Rússia hoje, ela tá dominando uma região que vai da Crimeia, que é do sul da Ucrânia, até Donbass, que é o leste ucraniano, dominando todo ali o sudeste. A Rússia fez plebiscitos nessas áreas, plebiscitos, claro, que não são reconhecidos pela comunidade internacional. Quem fez foi a Rússia. Quem contabilizou os votos foram os russos. Não sei, né, qual a credibilidade, é claro. Mas são territórios que estão com a Rússia. Hoje, os países ocidentais eles já estão prometendo mais ajuda aos ucranianos. A guerra, ela deve voltar
a ser uma guerra mais de infantaria, guerra de 2 exércitos combatendo, né? Por quê? A Ucrânia, desde setembro, vem fazendo um contra-ataque. Então, por exemplo, Kherson, os ucranianos dominaram quase metade já. Você pega a região de Kharkiv, que é o nordeste da Ucrânia, os ucranianos também conseguiram reconquistar, e tudo muito com a ajuda dos equipamentos do mundo ocidental. Por exemplo, tem um disparador de foguete chamado de HIMARS, que ele foi cedido pelos Estados Unidos para ser utilizado pelos ucranianos. Grande parte da vitória dos ucranianos está sendo com o HIMARS. Vai chegar agora, já prometido pelo Biden, um novo sistema que é o Patriot, que ele é mais avançado que o HIMARS. Então, inclusive o Putin falou, se o Patriot pisar na Ucrânia, a gente vai atacar o Patriot. A gente não vai deixar ele ficar em território ucraniano. Porque ele tem mísseis de muito longo alcance. Depende da munição que você utiliza, claro. E isso pode fazer com que a Ucrânia reconquiste não só seus próprios territórios, mas possa ameaçar até a Rússia mesmo, né? Chegando mais distante. Então, o mundo ocidental está mandando mais equipamentos. A França anunciou tanques, Estados Unidos anunciou tanques, o Reino Unido está na iminência também de mandar alguns tanques para a Ucrânia. E, ao mesmo tempo, a Rússia está prometendo aumentar a sua escalada. Hoje, a Rússia, ela utiliza uma tática muito importante, que é uma tática de drones. Olha como as guerras mudaram, né? Ataque com drones. São drones iranianos, chamados de drones kamikazes. Eles são muito rápidos, eles têm dificuldade de ser percebido pelo sistema antiaéreo, e ele vai e explode ali. Só que a Rússia sabe que, assim, não dá para explodir a Ucrânia inteira com drones. Então, o que eles fazem? Eles vão em pontos sensíveis de infraestrutura. Eles atacam o local de energia, eles atacam o local de saneamento. Hoje a Ucrânia está com quase 50% do país sem energia elétrica. Só que a Ucrânia, né, é inverno ucraniano. E assim, o inverno aqui a gente já passa um friozinho, o inverno na Europa é muito pior, né? Não tem como você sobreviver lá sem energia. Então, inclusive até uma infelicidade para os russos, claro, né? Que o inverno ele está sendo menos rigoroso do que o que tinha sido pensado. Então ele está sendo um pouco mais ameno, o que é uma vitória estratégica para os ucranianos, né? Mas está nessa pegada aí. Os russos atacando com os seus drones, querendo manter pelo menos as áreas que eles já dominaram, e ao mesmo tempo os países ocidentais prometendo mais ajuda para a Ucrânia. Que nem eu falei, pode ter um perigo aí com a mudança na Câmara dos Estados Unidos. Agora os republicanos estão na liderança da Câmara, pode ser que essas ajudas reduzam um pouco, pensando mais na economia local.